Paris, 23 de outubro de 1906. Santos Dumont voa na frente de milhares de testemunhas. O mundo inteiro vê. Mas os americanos dizem, não, os irmãos Wright voaram antes, em 1903. O detalhe, ninguém viu. Não há fotos verificáveis. Nenhuma testemunha confiável. E eles recusaram demonstrar publicamente por anos. Quem realmente inventou o avião? A resposta vai te deixar com raiva dos Estados Unidos. Essa é a maior treta da história da aviação. E não é sobre patriotismo bobo, é sobre fatos. Os brasileiros dizem que foi Santos Dumont, 1906, em Paris, provas irrefutáveis. Os americanos dizem quem foram os irmãos Wright, 1903, na Carolina do Norte, confiem em nós. Mas aqui está o problema, os critérios para voar são muito específicos. E quando você aplica esses critérios, a história muda completamente. Mas a pergunta é a seguinte, quem foi o verdadeiro pai da aviação? Fique até o fim do vídeo que vou te mostrar por que o voo dos Wright não conta. E você vai descobrir como os Estados Unidos manipularam essa história. Primeiro, vamos definir o que é voar um avião. Porque qualquer coisa voa se você jogar com força suficiente. O avião precisa sair do chão usando apenas seus próprios motores. Sem catapultas, sem rampas, sem ajuda externa. O piloto precisa controlar a aeronave. Subir, descer, virar. Não apenas flutuar até cair. E por último precisa pousar de forma controlada, sem destruir o avião. Se você cai e o avião quebra, não é voo, é queda controlada. Guarda esses 3 critérios. Porque é aqui que a história dos Wright desmorona. Em 17 de dezembro de 1903. Kitty Hawk, North Carolina. Os irmãos Wright dizem que voaram. A história que contam. 12 segundos de voo. Apenas 36 metros de distância, com Orville Wright pilotando e 5 testemunhas presentes. Parece legítimo. Espera. Mas tem alguns problemas. O primeiro, o Wright Flyer não decolou sozinho. Eles usaram uma catapulta movida por peso caindo. Literalmente, arremessaram o avião para o ar. Isso não é decolagem própria. O segundo problema é que Kitty Hawk foi escolhida porque tem ventos constantes de 40 a 50 km por hora. O Flyer voava contra o vento tão forte que, em relação ao solo, mal se movia. Era tipo correr numa esteira, você se move, mas não sai do lugar. O terceiro foi que todos os voos de 1903 terminaram com o avião caindo e sendo danificado. Não houve um único pouso controlado. E para diminuir ainda mais a confiança no processo realizado, eles simplesmente se recusaram a demonstrar publicamente por 5 anos. Já o brasileiro Santos Dumont, no dia 23 de outubro de 1906 em Paris, a bordo do 14 bis, sem o uso de catapulta, sem a ajuda de vento forte, conseguiu tirar um objeto mais pesado que era o ar do chão, em um voo de 60 metros de distância a 2 a 3 metros de altura. Depois desceu e pousou suavemente, avião intacto, tendo como testemunhas milhares de parisienses, membros do Aeroclube da França. E jornalistas, fotos e vídeos feitos e uma comissão oficial medindo e certificando o feito histórico. E aqui está o detalhe, fato pouco conhecido. Um mês depois, 12 de novembro, Santos Dumont voa 220 metros. Totalmente controlado. Pouso perfeito. Isso é irrefutável que dão pontos ao brasileiro nesse briga contra o irmão Wright. Mas por que os Wright se esconderam por anos? Ao Cook tudo indica, eles queriam patentear tudo antes de mostrar. Queriam um monopólio da aviação. Então fizeram voos secretos, se recusaram a demonstrar publicamente, e ameaçavam processar qualquer um que tentasse voar. Só em 1908, pressionados, os Wright finalmente fazem demonstrações públicas. Mas então por que essa briga para saber quem e o pai da avião? Porque os americanos investiram pesado em propaganda. De 1914 a 1918, Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos entram na guerra. De repente, aviação é questão de orgulho nacional. O governo americano e empresas começam a reescrever a história. Livros escolares. Irmãos Wright inventaram o avião. Smithsonian Institution literalmente fez um acordo com os Wright para dizer que eles foram os primeiros. Vamos a alguns fatos que provam quem realmente inventou o avião. Os irmãos Wright em 1903 usava catapulta e vento de 50 km por hora igual não conta. Já Santos Dumont em 1906 usou rodas próprias, motor próprio aí conta.
Outro seria que em 1913 os irmãos Wright voaram apenas 12 segundos em linha reta, um controle mínimo. E Santos Dumont em 1906 voou 220 metros com curvas e ajustes com controle total. E o último fator é que todos os voos dos irmãos Wright em 1913 terminaram em quedas. Já o de Santos Dumont 1906 o pouso foi suaves, e o avião foi reutilizável depois. A própria comunidade aeronáutica da época reconheceu Santos Dumont. A FAI, Federação Aeronáutica Internacional, fundada em 1905, certificou o voo de Santos Dumont como o primeiro voo motorizado verificável da história. E aqui está a parte mais triste dessa história. Santos Dumont não patenteou nada. Ele publicou todos os seus projetos gratuitamente. Qualquer um podia copiar. Os Wright processaram todos. Atrasaram a aviação por anos. E quando a Primeira Guerra usou aviões para bombardear e matar, Santos Dumont entrou em depressão profunda. Ele criou o avião para unir a humanidade, e viu ser usado para destruir. Em 1932 Santos Dumont morreu, aos 59 anos. Deprimido, doente, vendo seu sonho virar arma. Enquanto isso, os Wright viraram bilionários. Heróis americanos. Seus nomes em todos os livros. Essa é a história de quem inventou o avião. Os irmãos Wright fizeram algo importante? Sim. Contribuíram para a aviação? Sim. Mas foram os primeiros a voar um avião de verdade? Talvez não. Essa história é um exemplo perfeito de como superpotências reescrevem a história. Os Estados Unidos tinham o poder, a mídia, a influência. E usaram tudo isso para pagar um brasileiro baixinho, humilde, que só queria que a humanidade voasse. Mas a verdade é tão teimosa quanto a gravidade. E ela diz: Santos Dumont voou primeiro. E o mundo viu. E você? Já sabia dessa história? Já te ensinaram a mentira na escola? Comenta aí. E compartilha esse vídeo, porque essa verdade precisa ser conhecida. Se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse.